Olá, tudo bem com você? É um prazer muito grande, é uma alegria nos encontrarmos no nosso momento de café e fé. É sempre esse contentamento a gente estar juntos. O objetivo principal nosso aqui é a proclamação do Evangelho, é o anúncio das boas notícias neste mundo de notícias ruins, de fake news, de tanta coisa estranha. Nós podermos falar de esperança, das possibilidades do que Deus tem para nós, é uma alegria muito grande mesmo. Eu sei que a religião ela coloca cabresto nas pessoas, põe tranca nas portas, mas o Evangelho ele tira a coleira do sujeito e faz com que o cachorro ande com o dono, não porque tenha uma corda presa no pescoço, mas porque tem prazer de andar com o seu dono. É assim que nós queremos viver no Evangelho, andar com o Senhor, ter comunhão com Ele, e não simplesmente porque estou com medo do inferno ou medo de alguma coisa que vai acontecer, mas pelo prazer e pela alegria. O nosso objetivo é anunciar esse Evangelho. Aqui nós queremos deixar os links das redes sociais para você examinar e depois, se você quiser conhecer o nosso material e participar, aqui estão aí na tela para você poder pesquisar aqueles programas que nós já fizemos anteriormente e também dar a sua opinião. Isso é muito importante. Nós queríamos que você também fosse um aliado, um parceiro nosso na oração. Eu não gostaria de andar sozinho nesse mundo sem companheiros de oração. Se você for despertado pelo Senhor, vamos andar juntos. E se você achar que é importante isso também, compartilhar com outras pessoas do conteúdo que está sendo anunciado, faça isso, que ajuda muito nesse processo de comunicação. E também, se for o caso, nós precisamos de ajuda para a manutenção do programa e, se for da parte do Senhor e for de coração, gostamos muito de saber que Deus vai usar você para isso. Nós vamos para um pequeno intervalo e já já a gente volta. Bom dia, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente para meditarmos sobre esse tema que já temos falado dele já há algumas semanas, que é o Evangelho, esse Evangelho que nos transforma de dentro para fora. E caminhando em cima dessa carta de Paulo aos Romanos, eu espero em Deus que vocês estejam lendo a carta de Paulo aos Romanos, meditando nessa carta. Essa carta, quanto mais você espreme essa carta, mais Evangelho transborda dela. E o nosso texto é Romanos 1,12, quando Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, e ele diz o porquê disso. Então ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho sempre foi e o Evangelho sempre será, meus queridos, o poder de Deus. Não é o poder do pastor, não é o poder da igreja, não é o poder de ninguém, é o poder de Deus para a salvação. O trabalho do pregador, o trabalho do pastor é pregar o Evangelho. E o Evangelho, que é a boa notícia de Deus. Nós já falamos aqui da etimologia da palavra Evangelho. Evangelion. A palavra Evangelho significa boas novas. A palavra Evangelho significa boa notícia. Depois, quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, o apóstolo Paulo ele vai dar ali a suma do Evangelho. Ele vai dizer, irmãos, venho novamente vos lembrar-vos do Evangelho, se o reterdes, tal como vou-lo preguei. E ele vai falar que Jesus morreu e que Jesus ao terceiro dia foi ressuscitado pelo Pai. Então o Evangelho, a suma do Evangelho é morte
e ressurreição de Cristo, aonde eu encontrei, aonde você também pode encontrar, aonde nós podemos encontrar a nossa atração no corpo de Cristo, a nossa morte juntamente com Ele naquela cruz e a nossa ressurreição com Ele. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu vou dizer para vocês, meus queridos, eu sei quem eu era antes de conhecer a Cristo e agora eu sei quem eu sou em Cristo. Você é uma pessoa perfeita, pastor Maurício? Não sou perfeito, estou longe de ser perfeito, mas o perfeito que é Cristo Jesus habita em mim e a cada dia Ele tem me aperfeiçoado por meio da graça, por meio da misericórdia, por meio da palavra dEle, na própria palavra dEle. E só Ele pode mudar as nossas vidas. Ele mesmo vai dizer lá em Apocalipse o seguinte: eis que eu faço novas todas as coisas. Somente Cristo, somente Jesus Cristo pode pegar uma pessoa depravada, uma pessoa que já nasceu com a natureza egoísta, com a natureza perversa, e transformar essa pessoa numa nova criação, transformar essa pessoa numa nova criatura. Por isso que ele mesmo disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Se Ele faz nova todas as coisas, Ele pode fazer de você uma nova criatura nele, Ele pode fazer, como fez em mim, uma nova criatura nele. E Ele vai usar o Evangelho dele. O Evangelho, volto a dizer a vocês, é a boa notícia que Ele morreu e ressuscitou. Só que quando Ele morreu naquela cruz, Ele não morreu somente, Ele não morreu sozinho naquela cruz. Ele foi crucificado na cruz no chão. Quando Ele foi levantado da cruz, Ele disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E lá naquela morte, Ele atraiu cada um de nós que cremos nessa verdade. Esse é o Evangelho que pode mudar as nossas vidas. Graça e paz. Fique agora com o pastor Glênio. Até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos procurado aqui olhar o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, olhar alguns aspectos desta tão grande salvação. E tem mandado bem devagarzinho dentro da carta, como já fizemos no passado com as cartas do apóstolo Pedro. Já tivemos examinando algumas cartas do apóstolo João, já examinamos algumas cartas do apóstolo Paulo, e aqui nós estamos nos detendo em alguns pontos importantes da vida cristã que sofre a pressão desses últimos dias, esse tempo de muita contradição, de muita luta espiritual com o povo de Deus. E aqui o escritor faz uma consideração muito interessante. Ele disse: por esta razão. Essa palavra por esta razão está ligando ao que ele havia dito anteriormente. O que foi que ele disse anteriormente? É que nós temos uma linguagem conclusiva, final, uma linguagem que não pode ser mudada, que é a linguagem do Filho, porque Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, e agora Ele nos falou pelo Filho. E Ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está concitando os crentes da igreja dos Hebreus, que a gente não sabe se essa igreja estava em Roma ou se era na Palestina mesmo, tudo indica que era. Eles estavam sofrendo muitas pressões e ele disse: olha,
diante do que você conhece da pessoa de Jesus Cristo, da obra que ele realizou, é que nós nos apeguemos. Essa palavra aqui, ela é uma palavra de origem náutica. É como o navio que está sendo agarrado no cais, preso com aquelas cordas. Você precisa estar firme para não ser levado pelo vento, pelas ondas. Nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E ele vai dizendo mais, pois se tornou firme a palavra falada pelos anjos. Por que ele está falando aqui? Porque o povo judeu era muito agarrado com anjos e os 10 mandamentos foram dados com o escrito do dedo de Deus e com a presença dos anjos. E foi um espetáculo extraordinário. Mas o Filho veio de uma maneira tão sutil, entrando no ventre de uma mulher, de uma jovenzinha. Ele veio de uma maneira muito assim, sem glamour, uma maneira simples. Nasce numa estrebaria, vive de uma maneira tão simples e destituída de qualquer aplauso, e ele está chamando a atenção para esta desfiguração da realidade divina numa pessoa que, quando alguém precisou trazer um sinal de que era ele mesmo, porque ele era um tipo normal, um homem normal, sem qualquer especialidade, precisou de um beijo para identificá-lo. Ele está dizendo que isto era para nós nos apegarmos com mais firmeza, e ele chama a atenção para esta salvação que ele realiza, porque nós somos uma raça perdida. Eu não sou perdido. A necessidade da salvação, ela mostra que todos nós estamos em rebelião e inimizade contra Deus. É muito claro quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer exatamente isto assim: mas agora, falando de Jesus, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum na face da terra que não esteja contaminado, que não esteja poluído pelo germe do pecado. Qual é esse germe do pecado? Lá no Jardim do Éden, quando a serpente inoculou no casal, ela inoculou um veneno que é: como Deus vocês serão. Essa tendência teomânica, teomania, essa tendência de onipotência, essa tendência de autossuficiência, essa tendência de ensimesmamento. Eu estou cheio de mim, eu me basto. Aqui está o germe do pecado, aqui está o princípio da rebelião. Eu faço do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu sou dona do meu corpo, que esse é um raciocínio muito em voga hoje. Eu sou dona do meu corpo e eu posso até mesmo matar aquele ser que está dentro de mim, porque eu faço o que eu quero. Esta é a característica do pecado na raça humana. Nós somos uma raça em rebelião, em inimizade contra Deus, e esta tão grande salvação visa
demolir, demover este trono que está dentro de nós e nos dá uma outra realidade espiritual. Há um grande perigo, e todos se encontram nessa situação, exatamente porque a carta aos Hebreus vai dizer: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, olha, você e eu não vamos morrer 2, 3, 4 vezes, não existe essa ideia de reencarnação. A Bíblia não dá esta posição, essa possibilidade. Assim, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, diante disto, como escaparemos nós se não levarmos em consideração essa tão grande salvação? Como é que nós vamos fazer? Eu tenho uma natureza perversa, corrupta. Corrupto aqui não é só a turma que está no poder político. A corrupção está na natureza humana. E nós precisamos de uma salvação que realmente demova de nós todo esse poder de autodeterminação. Nós precisamos de um Salvador que possa trabalhar a erradicação dessas tendências que estão dentro do nosso ser. Me espera um pouquinho que eu vou voltar para centralizar um pouco mais este assunto. Até já. Então, eu estava falando que nós somos uma raça rebelada, uma raça arrogante, corrupta, perversa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele providenciou uma tão grande salvação que nós não podemos desconsiderá-la. Nós não iremos escapar se negligenciarmos esta tão grande salvação. E um dos textos bíblicos que nós temos como aquele vademecum, que é a palavra latina, aquele que vai conosco, que vai o tempo todo conosco, que vem nos dando base, é aquela palavra simples que o Senhor Jesus deu para Nicodemos naquela conversa que ele teve, porque Deus amou o mundo. Não amou apenas os judeus, mas os gentios. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Olha a finalidade. Para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que nós estamos aqui nesse programa batendo nisso? Para que se pregue Jesus Cristo, não uma religião. Para que todo aquele que nele crê, você só pode crer se você souber. A Bíblia usa uma expressão lá no profeta Isaías que é assim: vocês são as minhas testemunhas para que eles saibam e creiam e entendam. Para que eles saibam e creiam em mim e entendam. Mim aqui é o Senhor Jesus. Mim aqui é Deus. Só quando nós cremos no Senhor,
nós podemos ganhar essa dimensão de uma tão grande salvação. Deus veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versos 3 e 4. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Fica claro que a nossa salvação, ela parte de Deus. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Esse todos os homens aqui não são todas as pessoas em si mesmas, porque precisa crer, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mas o desejo de Deus é que todos que mediante Jesus Cristo, porque ele vai dizer, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, quando nós anunciamos Jesus Cristo, anunciamos uma salvação que pode salvar totalmente as pessoas. O Paulo também escrevendo a Tito, ele diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nós temos uma salvação que é perfeita, completa por meio de Jesus Cristo. Não é através de qualquer mecanismo utilizado por nós para chegarmos através dos nossos méritos, mas mediante o Senhor Jesus Cristo. O grande preço que Deus estabeleceu para remover os pecados é o sangue de Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 22, diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas que sangue é este? O sangue daquele que não tinha pecados, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, oferecendo-se a si mesmo. Ele tem competência para nos salvar inteiramente. Agora, se nós negligenciarmos, estamos realmente em perigo eterno. A negligência trará consequências terríveis. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer em alguns de vocês tenham falhado. Como é que falha? Quando nós não levamos em consideração a verdade da palavra de Deus. Nós nos tornamos rebeldes àquilo que Deus nos oferece. Por isso ele vai dizer assim, apressemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Como é que está a sua vida? Como é que você está vivendo esse momento histórico? Você está apenas frequentando algum sistema para se manter iludido de que a sua salvação depende do seu comportamento, da sua maneira de ler a Bíblia, de orar? Isso tudo é importante. Mas a salvação de Deus, ela está na pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos levar isso em muita consideração. Se nós negligenciarmos,
sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Dizia a palavra: de quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Não descuide desse assunto. Não desconsidere este ponto. A nossa salvação, ela é grande, ela é perfeita, mas você e eu temos que não negligenciá-la. As pessoas, às vezes, passam por cima desse oferecimento da graça de Deus. A negligência tem terríveis consequências. Jesus estava falando para os fariseus e ele chamou-os de assim, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno se vocês não levarem em conta a palavra de Deus? É pesado isto, não é? Isto é duro, mas isto é verdade. Nós temos também a palavra de Deus nos dizendo em Romanos, no capítulo 2, ele diz assim: tu, ó homem, que condenas as práticas de tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, o que nós estamos aqui provocando é essa consideração para você e para mim, em não negligenciarmos a salvação de Deus para que nós não nos percamos eternamente fora do rumo que Deus estabeleceu para nós. O plano do perdão que está na salvação oferecida a Deus através do profeta Isaías, ele diz assim: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não sente aí no seu trono de autossuficiência. Busque ao Senhor. Olhe para ele, o que ele fez. Qualquer pecado é perdoado por meio de Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, o Paulo diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo era um homem terrível, foi um pecador tremendo. Ele era um religioso, ponto mais, e rebelde, e um assassino, e um perseguidor da igreja. Mas ele foi salvo, porque a misericórdia de Deus o alcançou. A grande bênção que surge nesses dias é que Deus não somente perdoa, mas ele também justifica, ele santifica, ele nos faz co-herdeiros de Cristo. Por isso nós estamos sempre confiantes de que a sua salvação é poderosa para nos aceitar no mundo vindouro. Como escaparemos se negligenciarmos uma bem-aventurança tão grande? Não descuide desse assunto. Leve Jesus Cristo a sério na sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E tem até uma coisa a mais. Você e a sua casa, porque você vai ser um instrumento de Deus na sua casa. Fica aqui o meu abraço e eu espero que essa tão grande salvação alcance a sua vida. Até a próxima, de coração para coração, nós nos veremos na outra vez. Até mais.